Ok, senhores, bom dia a todos, aqui é o professor Jarvis. Vamos dar continuidade aqui, né, à nossa resolução de questões. E como eu falei para vocês, a gente tem que fazer um breve resumo de um conteúdo que a gente não estudou ainda para poder resolver as questões que eu propus. Então, na última aula, no último vídeo, né, nós falamos aqui sobre as curvas de aquecimento e de resfriamento. Né, então, vamos dar seguimento aí. Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as substâncias que aumentam o volume com a fusão. Gente, isso aqui é a maioria das substâncias, tá? Vocês lembram lá da dilatação? Que lá na dilatação o volume ele era proporcional ao aumento de temperatura, lembram lá? A variação do volume é proporcional ao volume inicial vezes o coeficiente de dilatação volumétrica vezes a variação de temperatura. Então você aumentava a temperatura, você aumentava o volume também. Então a maioria das substâncias elas vão funcionar assim. Quando você aumenta a temperatura aqui, você tem uma determinada temperatura. Aqui você aumentou essa temperatura, você vai ter uma pressão maior e também um volume maior. Você aumenta a temperatura, você aumenta a energia cinética das moléculas, né? Que a temperatura está relacionada com a energia das moléculas, né? E no que você aumenta essa energia, elas começam a se movimentar mais rápido e começam a fazer uma pressão maior uma sobre a outra. Digamos aqui que você tem três moléculas aqui nesse espaço. Essas moléculas elas começam a se agitar, começam a fazer uma pressão maior uma na outra. E se elas tiverem espaço, elas vão ocupar um espaço maior. Elas vão se expandir. Um gás, por exemplo, né? Se você tiver espaço, você vai expandir esse gás à medida que você aumenta a temperatura. Você aumenta a pressão. No que você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão e, consequentemente, você vai também aumentar o volume, porque essas moléculas vão tender a ficar mais distantes uma da outra. Isso é o que acontece com a maioria das substâncias. Aqui um exemplo do aço. Aumentou tanto o aço que ele entrou em fusão. Ele chegou no processo de fusão. Ele passou do estado sólido para o estado líquido. E ele passa por esse processo. Você aumentou tanto a temperatura e a pressão aumenta também e o volume vai aumentar no processo de fusão. Agora, gente, a gente tem substâncias que diminuem o volume com a fusão. Como é que funciona isso, eu coloquei o exemplo da garrafa quebrando aqui dentro de um congelador, porque é justamente esse processo que vai acontecer, por exemplo, com a água. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho para falar para vocês. Aqui, gente, embaixo da curva, aqui abaixo da curva, nossa substância está líquida, tá? E aqui acima da curva tá sólida. Para essas temperaturas e pressões aqui, deste lado aqui a gente vai ter um líquido e aqui desse lado a gente vai ter um sólido. Então, gente, aqui a gente tem substâncias que diminuem o volume com a fusão. Um gráfico do mesmo tipo do outro, pressão em função da temperatura. Você vê que a pressão, nesse caso, para essas substâncias, ela diminui com o aumento da temperatura. Mas por quê, professor? Ela diminui com o aumento da temperatura. Está aqui, ó, pressão, se tem determinada temperatura e determinada pressão, aí você aumentou a temperatura, você tem uma pressão menor. Tá? Deixa aqui ter temperatura 1, temperatura 2, pressão 1, pressão 2. Você vê que a pressão 2 ela é menor que a pressão 1. Mas como assim, professor? Se a gente aumenta a temperatura, a gente não aumenta a energia das moléculas? Assim, algumas substâncias, como o exemplo da água, elas têm uma estrutura cristalina das moléculas. Uma estrutura mais ou menos assim. Vamos pegar aqui, digamos que a gente tem aqui um cubo. E em cada pontinha desse cubo, deixa eu apagar aqui um pontinho que vai atrapalhar a nossa visão. Aqui rapidinho. Digamos que a gente tem aqui um cubo, certo? Deixa eu voltar para a caneta aqui. Você tem aqui, tá.
E em cada vértice desse cubo você tem uma molécula. Certo? Digamos aqui que isso aqui seja a estrutura da água. A estrutura cristalina se dá dessa forma. Então, quando você começa a aquecer, você começa a fornecer uma determinada quantidade de calor, né? Essa estrutura, ela se quebra. Essa estrutura cristalina, lá da forma sólida da água, aqui digamos que aqui é a forma sólida, tá, gente? Forma sólida da água. Quando você começa a fornecer uma determinada quantidade de uma vela, tá, gente? Uma determinada quantidade de calor aqui, essa estrutura ela se quebra. No que ela se quebra, as moléculas de água elas podem ficar nos espaços vazios. Então você tem aqui uma diminuição do volume. Então, você aumentou a temperatura, e as moléculas elas começam a ocupar espaços que estavam vazios. Então você tem duas consequências. Como as moléculas vão ocupar esses espaços vazios, você tem a diminuição da pressão e também a diminuição do volume. Por isso que em substâncias como a água, você tem a diminuição do volume com a fusão. Aí, se você pegar um gráfico da pressão em função da temperatura, você vai ter algo desse tipo aqui. Você pode ver aqui que um gráfico da pressão em função da temperatura, no caso das substâncias que aumentam de volume, que é a maioria das substâncias, ela vai estar inclinada aqui para a direita, né? Porque a pressão vai aumentar com a temperatura. Aqui neste caso, você vai ter uma inclinação para a esquerda. Por quê? Porque à medida que você aumenta a sua temperatura, a sua pressão diminui por este motivo aqui que eu já falei com vocês. Tá certo, gente? Então, aqui a gente tem as substâncias que aumentam com o volume com a fusão, e aqui substâncias que diminuem o volume com a fusão. Professor, mas por que você colocou aí uma garrafa quebrando? Se ela diminui o volume com a fusão, o que acontece com a solidificação? Ela vem daqui para cá. Então ela aumenta o volume. Você passa a ter uma estrutura cristalina e você precisa de mais espaço. Por isso que quando você coloca uma garrafa de vidro com água no congelador e esquece, essa garrafa quebra, tá? Porque você tem um aumento de volume. É o que a gente chama de comportamento anômalo da água, que também acontece em outras substâncias. Senhores, deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui nesse vídeo. Acho que eu vou dar uma continuidade aqui. Senhores, vamos falar da pressão máxima. Na verdade aqui é pressão máxima de vapor, tá, gente? Pressão máxima de vapor. E a isoterma de Andrews. Gente, eu acho que é melhor dar uma paradinha aqui rapidinho, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Me empolguei aqui, acho que ele vai ficar grande. Daqui a pouco eu trago outro vídeo para vocês com a continuidade. Até mais.